Essa semana foi divulgado o caso de lesão muscular de um atleta profissional chamado Fábio Jacobson. Mas outros grandes atletas também passaram pela mesma situação. Que lesão é essa? Trata-se de uma endofibrose da artéria ilíaca externa, que é um estreitamento do vaso sanguíneo na região do quadril, que causa uma redução do fluxo sanguíneo para o membro inferior acometido. Tá? Outros grandes atletas, como Fábio Aru, Mariana Voss e Paulinho Fernando, também passaram pelo mesmo problema. E o primeiro caso descrito na literatura foi em 1984. De lá para cá, vários casos têm sido relatados em literatura científica. A incidência ocorre majoritariamente no membro inferior esquerdo, com 54% dos casos, seguido pelo membro inferior direito com 28,8% e, por fim, bilateralmente com 17%. Pode ocorrer tanto em mountain bike, ciclismo de estrada, contra-relógio e triatlo. Os relatos em ciclistas descritos cientificamente ocorreram a partir de 84 e, por conseguinte, nas 2 décadas seguintes, a falta de familiaridade com o mecanismo de lesão pode explicar um atraso significativo do diagnóstico, de 4 a cada 6 casos relatados. Dessa forma, o atraso médico para o diagnóstico em ciclista de nível competitivo é de 2 anos a contar do início dos sintomas. Né? Então, até que o diagnóstico seja estabelecido, é muito comum o ciclista ser acusado de desmotivados, que pode levar forçosamente a abandonar o esporte. Falta de conseguir evoluir da forma que gostaria. Né? Porque o fluxo sanguíneo para suprir a atividade muscular do membro inferior é incompatível com a alta demanda em relação a nível competitivo. E a falha em realizar um diagnóstico precoce e preciso dessa lesão pode resultar em um tratamento inespecífico por meses a anos e, por consequente, mal sucedido, podendo comumente ser confundido ou mascarado por condições musculoesqueléticas. Tem um relato no qual um triatleta apresentou uma dor no membro inferior esquerdo ao esforço durante 7 anos. E após 2 anos investigando, foi diagnosticado com síndrome compartimental. Fez a fasciotomia, que é abrir a pele ali, cortar o músculo, abrir a fáscia, só que o tratamento não teve eficácia. Né? Então voltaram a identificar, voltaram a avaliar o ciclista e identificaram então que se tratava de uma endofibrose da artéria ilíaca externa. Aí sim, então, foi realizado um diagnóstico correto e o atleta foi tratado devidamente. E o caso mais clássico dessa disfunção foi o que aconteceu com a Francesa Paulinho Fernando, que por 4 anos consultou vários médicos, submeteu aos variados tratamentos, tudo sem êxito. Paulinho, então, chegou na época, escrevendo sua rede social, a sensação de que sentia a perna sem força, não conseguia fazer um pedal para 70% da força máxima, sensação de perna morta. E com o cansaço das provas consecutivas, não conseguia pedalar 200 watts. Tá? Então evoluiu ao ponto de começar a sentir dor, inclusive à noite. Então, diante da situação e sem perspectiva, conversou novamente com o técnico para realizar novos exames. Então, por fim, depois de muito tempo, muita tentativa, fez um exame de fluxo sanguíneo no membro inferior, foi diagnosticado em 2018 com endofibrose da artéria ilíaca externa, à esquerda, né? Com redução do calibre de 8,7 para 5,4, era um estenose de 38%. Tá? Então foi operado em 2019, só que em 2020 o problema voltou, teve uma recidiva. Tá? E só que no segmento mais curto e acima do operado. Então, diante de todo o procedimento, no ano 2020, né, fez segunda cirurgia, Paulinho ainda naquele mesmo ano foi campeão mundial de XCO, mostrando que pode ser possível retornar ao esporte de alto rendimento. O que fica claro aí que, no seu caso, que mesmo a perda de desempenho nos últimos 4 anos, ela voltou mais forte, né, após cirurgia. O que deixa claro que a redução do fluxo pode limitar de fato a alta performance, e o problema resolvido deixou ela apta a voltar a competir em alta performance. Tá? Então é uma situação aí que o atleta pode voltar sim a competir. Só que vai depender de tudo do cirurgião, como é que ele vai conseguir fazer o procedimento, quais são as condições. Inicialmente os sintomas surgem ao esforço submáximo, depois ao esforço leve, curta e média distância, e posteriormente evolui ao ponto de sintomas serem referidos durante a caminhada. Foi o que aconteceu com a Paulinha. Ela sentia desconforto para competir
e depois, por fim, ela está sentindo desconforto à noite já. Né? Os sintomas comuns são claudicação intermitente, dor e edema do membro inferior, cãibra, parestesia, fadiga ao esforço submáximo ou máximo, perda de desempenho devido à perda de força. A sensação que o atleta repete de a perna morta, a perna não responde, para de responder. O desaparecimento de sintomas pode ocorrer após interrupção esportiva, como nesse tipo de lesão. Então, você está fazendo um esforço ali que você tem uma sensação ruim da perna não responder, para o exercício, depois de 5 minutos, o desconforto passa. Então, existe uma relação entre volume e intensidade. Entre os ciclistas diagnosticados com essa lesão, é possível observar que a prática de treino anual varia de 5.000 a 33.000 quilômetros pedalados. Sendo que os sintomas, segundo os dados relatados em artigos, podem surgir após ter acumulado distância que varia entre 50.000 a 380.000 quilômetros. Então, isso dá pelo menos 10 anos de prática de ciclismo. Tá bom? Então, as principais hipóteses de mecanismo causador são estresse mecânico decorrente da combinação da postura da bicicleta, em especial aquelas aerodinâmicas, né? Como a do triatlo, por exemplo, do contra-relógio. Você fecha o ângulo do quadril e o ângulo formado pelo tronco, com a coxa você fecha aquele ângulo, bem como o tempo de prática em intensidade de treinamento, associado a um alto débito cardíaco, com hipertensão arterial e fluxo sanguíneo turbulento na artéria durante o esforço submáximo. Além disso, a tortuosidade ou cotovelamento. O cotovelamento é o que os autores chamam de kicking, né? É a dobra, essa curva acentuada que o vaso faz, né? Gerada pela hiperflexão do quadril e compressão da artéria pela hipertrofia do músculo psoas e pelo ligamento inguinal durante a pedalada. São, segundo a literatura, os fatores responsáveis pela redução do fluxo sanguíneo. Mas a tortuosidade do vaso pode ocasionar a estenose da artéria, aumentando a colisão do sangue contra a camada íntima da parede, podendo resultar em lesão do endotélio e induzir uma reação endofibrótica. Assim, a estenose provocada pela endofibrose da camada íntima reduz a luz do vaso de 20% a 80%. Então, vamos supor, esse aqui é o normal, pode reduzir 50%, reduzir 80%. Tá? Em uma extensão variando de 4 a 6 centímetros de comprimento, tamanho da lesão, de 2 a 6 centímetros da origem dessa artéria, dentro do sistema circulatório ali, de onde ela se origina. Tá? Qual que é o prognóstico? Essa disfunção pode estabilizar com a interrupção da atividade. Né? Todavia, é importante considerar que a necessidade de submeter o ciclista ao procedimento cirúrgico, caso suas pretensões sejam de continuar com a carreira esportiva. A incidência de recidiva, que aconteceu novamente, entre as artérias tratadas cirurgicamente é inferior a 10%. Contudo, é pertinente tentar, por meio de ajuste de bicicleta, através do bike fit, encontrar uma flexão de tronco que possibilite amenizar os sintomas durante a prática esportiva. Tá bom? Então, fica aí esse esclarecimento a respeito dessa disfunção. Foi um artigo que a gente publicou em 2013 no Jornal Vascular Brasileiro. Tá? Quem quiser acessar o artigo na íntegra, eu vou deixar o link aqui abaixo. E, igualmente, se conhece alguém que já passou por isso. Valeu, um abraço aí.